Prezadíssimos, começando o nosso culto noturno desse dia do Senhor, alegres por tudo que Ele já nos permitiu passar nesse dia, a saudade da presença maciça da igreja, mas alguns estavam aqui representando todos os demais. Acompanhamos aqui a chegada dos irmãos participando do culto de suas casas, nos alegramos quando temos um grupo grande, nos alegramos com aqueles que podem, quando mesmo não sendo um grupo grande, entregamos nas mãos de Deus. Sabemos que alguns vão ver e acompanhar esse culto posteriormente, também serão edificados. Temos visto que alguns cultos que já aconteceram são muito visitados pelos irmãos, pelos amigos, por onde chega, né? O nosso trabalho por conta da internet vai muito longe. Mas por agora, cheguemos todos juntos, né, ao culto. E antes de entrar o PIB Informa, só como destaque lembrar que domingo que vem, pela manhã, 7 horas até as 8, o nosso Manhã com Deus. E logo depois nós teremos a comemoração do dia de ação social. Então, primeiro domingo de maio, nós comemoramos essa ocasião. Então, vamos agora acompanhar com muita atenção o nosso PIB Informa, porque ele passa limpo as últimas e nos atualiza com relação aos afazeres da igreja. Então, PIB Informa. Você está assistindo PIB Informa. Quarta, dia 28. A meditação bíblica estará sob a responsabilidade do pastor Edson Fernandes Távora. Retomamos os estudos em 1 Coríntios. No domingo 2 de maio, realizaremos nosso culto Manhã com Deus pela plataforma Zoom. Também nesse dia, no culto da manhã, comemoraremos o Dia Batista de Ação Social. Na semana 3 de maio a 7 de maio, realizaremos nossa Semana de Oração pela plataforma Zoom, das 7 às 7h20. Assembleia da CBC em nossa igreja. Após uma longa discussão, dia 22, o Conselho da CBC decidiu transferir para a segunda quinzena de agosto. Diante das opções oferecidas, indicamos os dias 31 de agosto a 3 de setembro. Dissemos que estamos prontos para qualquer outra data. Haverá uma reunião 45 dias antes para confirmar. Pedidos de oração. Convidamos os irmãos a intensificarem suas orações pela irmã Cremilda Aparecida Lisboa dos Santos, lutando intubada, hospitalizada no Raul Gazola. O que sabemos é que, mesmo em estado grave, mantém uma estabilidade, o que nos alenta. Irmã Márcia Brandão continua pedindo nossas orações por Luiz Cláudio, 61 anos, em tratamento da Covid-19, estado muito grave. Seguimos orando pela irmã Dorcas Silva Lima, ainda sem definição quanto ao acerto com o seu plano de saúde. Segue hospitalizada. A irmã Janete Correia pede nossas orações por Maria Estela, Maria das Graças e Maureci, todos infectados por Covid-19. Irmã Maria Teodora está mantendo bom nível de recuperação cirúrgica. Lívia Márcia Werneck e Silva pede nossas orações por Rogério, amigo da família quando estava no Recife, Covid-19, estado grave. Falecimento. Comunicamos que o irmão Moisés José dos Santos seguiu para a eternidade nesta sexta-feira e foi sepultado sábado às 15 horas no cemitério do Pechincha. O pastor Miguel Jacó Mendes Kopanichin substituiu o pastor Elias Werneck.
Este foi o PIB Informa. Essa noite seguimos um foco. Todo ser que respira, louve ao Senhor. Texto do Salmo 150, verso 6. Então nós vamos cantar duas expressões. Rei das Nações e Acredito. Essas duas canções espirituais, esses dois hinetos, por assim dizer, nos vão inspirar, porque desejamos ressaltar a grandeza de Deus e a certeza de que Ele é aquele que nos guia e que nos conduz. Então cantemos Rei das Nações e Acredito. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Grandes são as tuas obras, Senhor, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os seus caminhos. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te temerá, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os seus atos de justiça se fizeram manifestos. Ó Rei das Nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. Ó Rei das Nações, quem não te temerá, quem não glorificará teu nome? Ó Rei das Nações, quem não te louvará, pois só teu nome é santo. A palavra de Deus nos diz em João 1:2: mas a todos o que receberam, aos que creem no seu nome, deu-lhes a prerrogativa de se tornarem filhos de Deus. Junte-se a nós nesse momento e cante que você acredita neste Deus vivo. Nesses dias de desespero, incerteza e medo, em uma salvação eu creio, creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos vida nova traz. Acredito
Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em ti. Que nossa fé não seja luz, apenas notas em canções, mesmo em tentações e procura. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos guia nova atrás. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Perdido encontrou perdão, mas agora aqui o amor venceu. Em que seja viva esse amor. Creio em ti, creio em ti. Minhas veias não permaneceram, pois o véu rasgou e veio o chão. Seu amor não voltará em vão. Creio em ti, creio em ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito que nos dá nova atrás. Acredito na cruz de Cristo em que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Em breve voltará. Creio em ti. Amém. Glorificado seja o nome do Senhor. Depois desse louvor, nós vamos orar acompanhando o irmão Caio Teixeira Pires Veiga. Irmão Caio tem ajudado lá na missão Jardim Clarice, está efetivo ali com a Carol, sua esposa, e o filhinho deles. Então nós vamos agora acompanhar o irmão Caio em oração, iniciando o nosso culto aqui. Oremos com o irmão Caio. Vamos orar? Senhor Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por mais esse dia. Senhor, que o Senhor ilumine a cabeça do nosso pregador, para que ele possa trazer a palavra que precisamos e que o Senhor nos proteja contra todo o mal e toda situação adversa que tem acontecido nesse mundo, Senhor. Que o Senhor esteja com cada família aqui dessa igreja representada e que continue nos iluminando nessa noite linda. Muito obrigado por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A leitura bíblica para ocupar a nossa mente ao longo desta semana foca um assunto doutrinário que abraçamos, que é Reino de Deus. E a palavra de hoje está em Apocalipse capítulo 11, verso 15. Vamos lá? Bíblia, Apocalipse, lá no finalzinho, né? Apocalipse 11, 15. Livro da Revelação, Apocalipse capítulo 11. Verso de número 15, fortalece a nossa ideia de reino. Diz assim: o sétimo anjo tocou sua trombeta e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino do mundo passou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Mais uma vez, vejam então. O sétimo anjo tocou sua trombeta e surgiram no céu fortes vozes que diziam: o reino deste mundo, o reino do mundo
passou a ser do nosso Senhor e de seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então, amém. Nós vamos, nessa hora, seguir com o nosso culto e chamar a momento de dedicação de vidas e bens, oportunidade que louvamos a Deus porque já fazemos parte desse reino que alcançará seu momento extraordinário de plenitude na volta do Senhor Jesus. E nós vamos olhar aí quem ainda tem a dificuldade ou dúvida com relação às contas da igreja, para ofertar, para dizimar, está aí. E nós vamos, logo depois desse momento de entrega, nós vamos orar com a irmã Carla Ramalho de Oliveira. Então a música, nossa dedicação e a oração da irmã Carla Ramalho de Oliveira. Oremos. Senhor Deus, muito obrigada, Paizinho, por esse dia, Senhor, que Tu tens dado, Senhor. Muito obrigada, Senhor, pelas Tuas misericórdias, Senhor, que nos tem, Senhor, feito com que possamos, ó Pai, a cada dia andar na Tua presença. Muito obrigada, Pai, porque podemos agora, junto com a igreja, Senhor, orarmos a Ti, Senhor, e clamarmos a Ti, Senhor, por todas as dádivas, Senhor, que Tu tens preparado para nós. Muito obrigada, Senhor, por cada família representada, Senhor, por cada membro, Senhor, que se coloca, Senhor, de coração aberto, Senhor, para contribuir, ó Pai, com a Tua obra, Senhor. Vem estar com cada um, Senhor, vem estar com aqueles também que não puderam, Senhor, de maneira efetiva, Senhor, contribuir, mas que podem, Senhor, com oração, Senhor, e com fé em Ti, Senhor, se doar, ó Pai, a Tua missão. Esteja com todos nós, Senhor, esteja com o pastor, Senhor, esteja com a nossa liderança, Senhor, e vem estar, Senhor, com cada pessoa que esteja nesse momento, Senhor, participando, Senhor, desse culto. Muito obrigado pelas bênçãos, Senhor, muito obrigado por tudo que Tu tens feito até hoje, Senhor, em nossas vidas e na nossa igreja. É assim que oramos, ó Pai, pedindo perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, amada igreja, tudo bem? Passando por aqui rapidinho para falar com os irmãos sobre o resultado da nossa pesquisa. Mais uma vez, eu não tive a oportunidade de falar nesta manhã em nosso culto, né, que foi bênção, nossa assembleia pelo Zoom, depois pelo YouTube, nosso culto, e a hora ia ficar muito avançada, né? Mas foi bom nossas atividades de hoje pela manhã. Eu quero agradecer ao chamado, aos irmãos terem participado da nossa assembleia e depois do nosso culto. Tá? Então, irmãos, finalizando. Nossa pesquisa aprovou que a gente não terá culto no mês de maio à noite ainda, né? Nós continuaremos com os cultos presenciais às 10h15 da manhã, né? A gente teve ali 110 irmãos que responderam à nossa pesquisa, onde 59% votaram que não deveria voltar ao culto no domingo à noite ainda, e 41% votaram que sim, que gostariam de ver os cultos voltando domingo à noite. Da mesma forma, a EBD, né, também foi mais ou menos parelhos também, 57% ali dos irmãos dizendo que a EBD deve continuar aos domingos, 17 horas, como teve hoje, né? Então, a partir de maio, continua a nossa escola bíblica dominical às 17 horas todos os domingos. Para junho, vamos ver a situação, né?
E, da mesma forma, 41% gostariam que a EBT voltasse a ser 9 horas em nossa igreja. Tá? Que Deus possa continuar abençoando a todos, né? Vamos seguir em frente, né? Deus está conosco, Deus tem cuidado de nós e nós vamos alcançar a vitória em nome de Jesus. Uma semana abençoadíssima a todos. Um grande abraço. Meus amados, depois desse momento de dedicação, nós guardamos um instante de oração intercessória. E eu tenho convidado os pastores, as ministras, para me ajudar nesse momento de intercessão. E nessa noite, quem nos vai conduzir nesse momento de intercessão pelo momento da igreja, o momento do país, o momento das famílias, é a ministra de Educação, irmã Márcia Fernandes Copanichim. Oremos com a irmã Márcia, pedindo e agradecendo aquilo que Deus já está fazendo e ainda vai fazer. Oremos. Deus de amor, Deus de bondade, de infinita misericórdia, exaltado seja o teu nome, Pai querido. Diante de tantas adversidades, diante das enfermidades que assolam o nosso país, os nossos queridos, diante das perdas que temos tido, nós temos a alegria de esperar no Senhor, de confiar no Senhor, de dependermos do Senhor, porque Tu és o nosso Deus. Pai, nós clamamos, estende a Tua mão de bondade. Senhor, envia a cura, Senhor, envia o consolo, que o Senhor envie o sustento, porque Tu és o médico dos médicos, Tu és o nosso consolador, Tu és o nosso provedor. Pai, nós não temos outro Deus além de Ti. Por isso, Senhor, estende a Tua mão de bondade sobre o Teu povo e ajuda-nos, ó Deus, a sermos intercessores, a buscarmos diante do Senhor o socorro para nós e para os nossos queridos. Por bondade e misericórdia, Senhor, intervenha em nome de Jesus. Amém. Depois de orarmos, nós vamos a um momento musical por um grupo da nossa igreja. Paula, a Natália e o Pedro nos vão conduzir nesse momento de inspiração musical, caminhando o nosso coração, não é? Para o momento infantil que vem logo a seguir e após, então, o tempo da proclamação da mensagem. Então, ouçamos a música, sigamos com o momento infantil e depois com o momento musical da Paula, da Natália e do Pedro. Chega, falta o ar. Quem de nós esperou? O que somos não basta. Preferem o mal que eu não posso dar. Quem um dia pensou frente à vida que se estendeu, escolheram o preço do não. Rebeldia que corta o meu coração. A palavra não muda e pede justiça feita, mas se um de nós
não importa por onde eu vou. Se a morte é o preço da vida, por eles me entrego inteiro eu vou. Se eles não te aceitarem, é a única chance eu vou. Não há outro caminho pra ver nossos filhos libertos. Eu vou chamar pra o ar, onde nós esperou. Poderia o Filho de Deus, inocente, morrer em nosso lugar, porque ainda pensou em nós. Tudo o que fazemos é todos os dias mais pedras jogar na cruz, pra ainda mais fundo a sua dor. Quem de nós esperou? Serei eu a pagar com sangue o preço de outra chance a eles dar. Eu sou o Cordeiro de Deus, minha morte é o preço da vida, e hoje eu me entrego inteiro. Eu sou sua única chance, esse eu sou. Não há outro caminho pra todo que quer ser liberto. Eu Não há outro caminho pra todo que quer ser liberto. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Crianças, vocês sabiam que existem pessoas que sabem que Jesus é o melhor amigo, mas ainda não tiveram um encontro com Ele? Para termos um encontro com Jesus, é preciso acreditar que Ele é o Salvador. É preciso ter fé. Na Bíblia, nós encontramos algumas pessoas que tiveram um encontro com Jesus. Vocês lembram disso? Nós estudamos isso na EBD. Lembram que também falamos de um centurião? Sim, na Bíblia existem histórias sobre alguns centuriões. Centurião era o chefe que comandava um grupo de 100 soldados. Esse cargo era muito importante. Ele era uma pessoa respeitada. Vamos falar de um desses centurião. Havia em Cafarnaum um centurião que estava com seu servo doente. O servo estava muito, mas muito doente. Mas o centurião sabia que alguém poderia ajudá-lo. Ele enviou os anciões para pedir que Jesus curasse seu servo. Sabe o que mais? O centurião foi falar com Jesus e disse que Jesus nem precisava ir à sua casa, pois ele não se achava digno de recebê-lo. E disse que Jesus só precisava falar uma palavra e seu servo ficaria curado.
E realmente, o que aconteceu, crianças? O servo do centurião ficou curado. Sabe o que mais? Jesus ficou admirado com a fé desse centurião. Ele acreditou em Jesus e sabia que a palavra de Jesus tinha poder. E a palavra de Jesus continua com o mesmo poder de antes. Crianças, vocês viram que o centurião reconhecia a autoridade de Jesus? Você tem reconhecido a autoridade de Jesus? Você tem Jesus como seu melhor amigo? Jesus é o seu Salvador? Para que Jesus seja o Salvador, é necessário arrepender-se dos pecados, deixar tudo lá para trás e viver uma nova vida, entregar o coração para Ele, para Jesus. Jesus te ama e Ele quer o melhor para a sua vida. E sem Ele é impossível chegar até o céu. Tchau, crianças! Prazer, irmãos, para nessa hora tratar da palavra de Deus com alegria no coração. Só gostaria que Deus desse sempre sabedoria, discernimento para fazê-lo com a melhor correção possível. Vamos tomar o texto do Evangelho de Lucas, capítulo 7. Lucas 7, de 1 a 10. Lucas 7, de 1 a 10. Diz assim: quando Jesus acabou de dizer todas essas palavras, sendo ouvido pelo povo, entrou em Cafarnaum. E um servo de certo centurião, a quem seu senhor muito estimava, estava doente à beira da morte. Tendo ouvido falar de Jesus, o centurião enviou algumas autoridades, os judeus, a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. Aproximando-se de Jesus, eles lhes rogavam com insistência, dizendo: Ele é digno de que lhe concedas isso, porque ama a nossa nação, e Ele mesmo construiu para nós a sinagoga. Jesus foi com eles, mas quando já estava perto da casa, o centurião enviou alguns amigos para dizer-lhe: Senhor, não te incomodes, pois não sou digno de que entres debaixo do meu teto. Por isso, não me julguei digno nem mesmo de ir ao teu encontro. Dize, porém, uma palavra e o meu servo será curado. Pois eu também sou homem, sujeito à autoridade, e tenho soldados sobre minha ordem, e eu digo a este, vai, e ele vai, e digo a outro, vem, e ele vem, e o meu servo faz, e ao meu servo, faz isso, e ele faz. Ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele, e voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. Quando os emissários voltaram à casa, encontraram o servo com saúde. Título da palavra desta noite: conversão progressiva pode? Vão comigo até o fim e eu vou dar a resposta a essa pergunta. A história deste comandante, deste centurião, estará na lição do próximo domingo e foi abordada hoje pela manhã entre os milagres que aconteceram, mas guardei esse milagre, essa abordagem para agora à noite. Temos aqui alguém com um perfil de que muita gente que tenho encontrado nesse meu caminhar de trabalho, gente boa toda a vida, que anda muito perto do reino, mas ainda sem a segurança da salvação. Tem muita gente assim, ajudando a sustentar o trabalho local, o trabalho missionário. Gente que aprova a igreja, quando nós estávamos podendo reunir, estavam aqui junto conosco, divulgam a igreja, falam das coisas da igreja,
pessoas extraordinárias. Esse homem era extraordinário. Tenho encontrado pessoas assim também nos seus lares, que aprovam o que a igreja faz, encaminham seus filhos para a igreja, facilitam o trabalho dele ou dela, ficando, ajudando para que ele ou ela venha às atividades, mas nem sempre, apesar da nossa convivência, ainda tiveram a coragem de tomar uma decisão ao lado do Senhor Jesus. Aqui na Bíblia nós temos a história de alguns centuriões, e os que tenho listados aqui, todos tiveram alguma contribuição positiva, simpática, de apoio. Por exemplo, o centurião que reconheceu Jesus como Filho de Deus naquele momento que estava na cruz. O Cornélio, centurião, primeiro pagão convertido ao cristianismo, ele era um centurião. O centurião que reconheceu Paulo como cidadão romano e o resgatou da multidão atiçada, avivada. O centurião que se inteirou do plano dos judeus para assassinar Paulo no caminho entre Jerusalém e Cesareia e tomou providências. Por último, o centurião a quem Félix entregou a vigilância de Paulo no caminho para Roma, que o tratou com tamanha cortesia. Isso está registrado na Bíblia e eu tenho aqui comigo todas as citações. Mas para tratar desse centurião, nós vamos até Cafarnaum. Cafarnaum era uma das mais importantes aldeias da Galileia, sendo um lugar muito apropriado para Jesus iniciar seu ministério, e é isso que temos tratado na escola dominical nesses dias. Cafarnaum tornou-se, por assim dizer, o lar adotivo de Jesus e o centro de suas operações em toda a Galileia. Era bem grande, tinha uma certa importância política. A sua feira de pesca era muito frequentada pelos gentios e alguns ali frequentavam e adquiriam. A cidade dispunha então de uma centúria, de um destacamento de 100 soldados, consequentemente tinha lá um centurião. Tinha também um cobrador de impostos, especificamente para ela, o que indicava a sua relevância para o Império Romano. Essa centúria tinha bastante importância e uma certa complexidade de trabalho, porque a aldeia, a cidade, era bem desenvolvida. Portanto, esse centurião, ocupado com os seus afazeres, talvez grandes afazeres ou vários, isso não impediu que ele tomasse providências de socorro para cuidar de um empregado seu, chamado servo aqui, e poderia até ser um escravo. Bem entendido que alguns escravos exerciam papéis relevantes e até de administração, eram pessoas de outra cultura dominada pelo Império Romano, que eram colocadas a serviço. Ali não sabemos a graduação desse servo. Mas há algo muito particular com respeito ao centurião de Cafarnaum. É a sua atitude com relação a este servo. Este servo deve ter sido escravo ou não. Bom, escravo era, de que qualidade eu acabei de dizer que não nos é definido. Porque não era uma atitude comum que entre os senhores de escravos dessa época preocupar-se tanto com os seus empregados. Na verdade, o Império Romano encarava um escravo como sendo uma ferramenta, desprovida de sentimentos, desprovida de vontade. Se ficavam doentes, ficavam, às vezes sem nenhum tratamento, e iam até a morte. Então, essa atitude de buscar pessoalmente socorro para este servo causou grande admiração em Jesus e uma forte afirmação a respeito dele. Era de fato um ponto fora da curva. Vamos voltar a Lucas 7, 9. E ouvindo isso, Jesus ficou admirado com ele. E voltando-se para a multidão que o seguia, disse: eu vos afirmo que nem mesmo em Israel encontrei tamanha fé. O comentarista Bacon
comentarista bastante respeitado, nos diz que só num outro lugar se diz que Jesus usou a mesma ideia do admirou-se ou maravilhou-se, só que num outro sentido, um sentido negativo. Marcos 6,6, quando diz: e admirou-se da incredulidade deles. Em seguida, Jesus percorreu os povoados, etc, etc. Isso foi dito após a rejeição do Senhor Jesus em sua cidade, Nazaré. E se diz ali que ele não pôde realizar naquela cidade, sua cidade, todos os milagres que ele sonhou, que ele podia e que ele sonhou, desejou realizar. Esse nem mesmo Israel tem a ver que diante daquele povo, onde tantas coisas aconteceram, onde a revelação do Senhor Deus aconteceu, nesse povo que teve esse privilégio, o Senhor Jesus está dizendo que nem mesmo entre esses encontrou tamanha fé. Com isso, Jesus afirma que esse homem estava ali com muita dedicação, com muita fé. Outro comentarista, Chaplin, diz que o grego desse texto é um grego vigoroso, indica nenhum outro caso igual a este, nenhum outro exemplo de gentio igual a esse. Aliás, me ocorre de perguntar como estamos tratando o Senhor Jesus e suas palavras diante das suas inúmeras manifestações. Como temos tratado? Diante das palavras do Senhor Jesus e do seu ensino, ali estava aquele homem prostrado, e vamos ver isso daqui a instantes. Jesus olhou para aquela fé. Como é que Jesus vê a nossa fé? Nós temos aqui nessa citação de Jesus, quando ele diz que nem mesmo em Israel encontrei, então temos a fé no coração daquele homem e a fé no coração deles. Temos até um parâmetro, não é? Uma e outra. Uma aprovada, um parâmetro aprovado e um parâmetro não aprovado. A nossa fé se situa em qual dos dois patamares? Jesus olhou para o comportamento daquele gentio e o vê ali com tamanha fé. Somos hoje o Israel de Deus em formação, e Ele está olhando para a gente enquanto Israel e olhando a nossa fé. Que não sejamos como aquele Israel nesse momento, sejamos como o novo que o Senhor está construindo. Parece que aquele povo tanto ouviu, tanto viu e pouco aprendeu. Jesus está em Cafarnaum, sua sede temporária. Lucas, relatando esse acontecimento, diz que esse homem estava enfermo a ponto de morrer. E lembremos que Lucas era médico. Pelo relato de Mateus 8, 11 e 12, ficamos sabendo que logo após o Senhor admirar essa fé, e antes de conceder o pedido, nós temos uma profecia, que diz assim, Mateus 8, 11 e 12. Também vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa de Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Mas os cidadãos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá choro e ranger de dentes. Vale uma vista d'olhos. Essa expressão me era falada sempre por um senhor que trabalhava comigo no meu último emprego antes de ir para o seminário, emprego no escritório de uma empresa de ônibus. Ele era português, seu Manuel, tudo ele falava vista d'olhos. Uma passagem rápida, uma olhada rápida, porque o tempo... Isso foi lá em 1967, né? Quando eu tinha 22 anos. Apenas Mateus relata essa profecia ou essa advertência, que muitos viriam do Oriente e do Ocidente e sentariam, né? Iam sentar-se junto dos patriarcas no reino dos céus. Devemos notar que em Lucas 13, 28 e 29 tem um texto que, sob circunstâncias diferentes, também corrobora com o princípio da herança do reino dos céus mediante o critério da fé.
e jamais por qualquer tipo de herança genealógica. Que bom que há espaço para nós do Ocidente, não é? Tanto quanto houve para os do Oriente, e que ainda há. Eu tenho certeza que estou seguro nesse grupo, que vou poder estar lá e sentar com os patriarcas e perguntar algumas coisas. Mas vamos voltar ao centurião. Alguém que estou lendo o chama de o centurião crente. 3 aspectos, né? Podemos encontrar algumas dignidades nesse homem antes do encontro, antes de estar com Cristo. Vejamos, vou citando. Primeiro, podemos vê-lo como homem disciplinado. Ele havia chegado àquele alto posto dentro do exército romano que mantinha um padrão disciplinar muito rigoroso. Então ele estava acostumado com algumas coisas, tipo ordem, pontualidade, obediência, prontidão, vigilância. Ele sabia respeitar a hierarquia. Segundo, um homem acostumado a mandar e ser obedecido. A presença daquela centúria em Cafarnaum podia definir muitas situações de ordem naquela cidade, naquela aldeia. Podemos ver aqui um homem caridoso, pelo menos com os seus empregados, e já disse que isso era um ponto fora da curva, porque não era usual que assim fosse. Podemos ver também um homem que reconhecia os limites da ciência, porque havia tentado várias coisas, entendeu que tinham chegado ao limite, mas ele não se acalmou. Deve ter alguma coisa maior. E ao ouvir falar de Jesus, é essa a resposta que eu precisava, e vai atrás do Senhor Jesus. Por isso que podemos ver aqui, em quinto lugar, alguém acostumado em acreditar em poderes maiores, poderes sobrenaturais. Se designado para o comando da centúria ali em Cafarnaum, isso indica que ele não tinha raízes históricas no meio daquele povo, não conhecia possivelmente profundamente, embora tivesse, como o texto diz, simpatia, tanto que construiu-lhes uma sinagoga para aquele povo, no meio do qual ele exercia o poder de polícia, o poder de controle. O que entendemos é que se evidencia aqui um coração disposto a ver as coisas do seu tempo e a ver não com os olhos, com as lentes um tanto nubladas daquele povo no meio do qual ele trabalhava, mas com os olhos aguçados, buscando de fato que ali estava alguém maior, embora não fosse bem aceito pelas pessoas do seu tempo. Ele soube de Jesus e não mediante os filtros, não é? Dos judeus, ele vai ao encontro. Ele formou uma opinião pessoal a respeito do Senhor Jesus, certamente uma opinião independente. Pensou com a cabeça dele, e isso agrega valor à experiência pessoal, que é de total importância para a salvação. Bem, vemos também agora esse homem quando esteve com Jesus. Algumas coisas acontecem. Antes de, agora com. Nós o vemos diante de Jesus muitíssimo respeitoso. O texto diz que ele rogou ao Senhor Jesus. Lembremos a sua autoridade. Lembremos quanto que o Império Romano depositava sobre a sua importância, sobre a sua autoridade. Mas agora ali, diante de um outro judeu que tinha uma semelhança física com todos, mas que ele já tinha visto, era alguém muitíssimo divino ou muitíssimo superior, diferente, ele roga. Muito, portanto, respeitoso. Nós o vemos humilde. Ele diz francamente, eu não sou digno. Eu não mereço, não está nas minhas possibilidades, mas eu estou aqui. Podemos encontrá-lo confiante. Sabe o que ele pediu? Ele pediu uma palavra. Parece que pediu pouco, né? O que ele pediu? Uma palavra da boca de Jesus, porque tinha confiança de que seria suficiente. Quinto, ele mostrou-se obediente.
temos uma prova inequívoca, porque Jesus disse: vai, como crestes, e será feito. O enfermo estava na casa dele, ele estava ali diante de Jesus, ele pediu, Jesus atendeu, e Jesus disse: vai? Sim, senhor, estou indo, como diz a turma de hoje, já fui. Meus irmãos, quanto precisamos de obediência, como tem sido isso difícil. Podemos constatar também que ele mostrou-se piedoso para com os judeus, porque o texto diz, porque ele ama a nossa nação. E se ele construiu a sinagoga, ele o fez por amor, não era obrigação, nem era dos afazeres da sua centúria cuidar disso. Mas há algo notável em sétimo lugar, que os judeus disseram sobre ele: ele é digno. Ao que ele retruca: não sou digno. Há uma pequena diferença entre os relatos de Mateus e Lucas sobre esse acontecimento. Mateus 8,5 diz assim: assim que Jesus entrou em Cafarnaum, um centurião aproximou-se dele rogando. Lucas 7,3, tendo ouvido falar Jesus, o centurião enviou algum das autoridades dos judeus a pedir-lhe que viesse curar o seu servo. Podemos entender que as duas narrativas são verdadeiras. O que entendemos, dado o histórico que já tratamos, é que o centurião, tendo mandado, de fato, autoridades da sinagoga falar com Jesus, em algum momento ele se angustia mais e mais e ele sai. Ele mesmo vai e se encontra com o Senhor Jesus. Ansiedade ou amor, seja o que for, ele foi. Ou quem sabe, já era o mover do Espírito Santo encaminhando o seu coração. Nós não dizemos que a palavra nos ensina que é o Espírito que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo já estava trabalhando com ele para a experiência final que já nos referimos. Então já vimos, antes de estar com Cristo, quando esteve e agora. Depois de estar com Jesus. Depois de estar com Jesus, a saúde voltou àquela casa, àquela propriedade, e com ela a satisfação do resultado de eliminou o sofrimento, a enfermidade que tanto incomoda. Nesses dias de pandemia, nesses tempos, algumas coisas têm sido postas em evidência que nem sempre a gente prestava tanto atenção. A alta hospitalar de alguém que estava lá. Ele chegava, buscava, levava para casa, ou a ambulância levava, chegava em casa. Não tínhamos aquele destaque, mas nesses dias estamos vendo a relevância de passar por aquele corredor do hospital, chegar à porta e receber o abraço da família. Essas distinções não eram tão evidenciadas, né? Talvez a família, certamente, mas o destaque aqui foi grande, né? Chegando em casa, as conquistas, né? A alegria, porque a saúde voltou. Sempre teve alegria. Eu estou dizendo que agora temos uma espécie de um destaque, né? Antes de vir para cá, eu acompanhei o relato de alguém muito emocionado e muito agradecido. Esse outro lado que nem sempre nós tínhamos visto acontecer. Eu acabei de ver uma pessoa relatando o seu momento e muito agradecido pela equipe que ajudou a vencer. Alguém notório e viu isso com muita alegria, com muito reconhecimento. Aliás, temos visto que pessoas estão indo aos postos vacinar e alguns até levam ali uma coisa para agradar a equipe que está ali atendendo, né, na linha de frente, e outros levam a ajuda para a comunidade, enfim. Esse é um tempo de algumas coisas positivas também. O centurião tem agora de volta aos trabalhos de sua casa o seu servo, que era alguém sobre quem ele tinha uma alegria, um prazer, tinha ali uma satisfação, um contentamento, tinha por ele uma consideração e agora ele está de volta. Alguns de nós já viveu a experiência de pessoas que entram para o nosso serviço,
nossas casas e vão ficando. Talvez esse fosse o caso desse empregado. Vão adquirindo nossa confiança, vão conquistando espaço e depois de algum tempo são como que da família, né? Já ouvi histórias até que pessoas que entraram para a convivência de uma família, para trabalhar, trabalhos domésticos, até ficaram meio que na família, até foram parte da herança, né? Lá em casa, eu e Graça tivemos uma pessoa que nos ajudou por longos anos. Conhecia bem nossas coisas e até a minha senha bancária ela sabia, participava do descanso nas férias, quando a igreja, outra que eu pertencia, nos homenageava, ela estava no grupo, quando preparava os nossos cartãozinhos de Natal, o nome dela estava lá, enfim, pessoas que a gente estima. Pode ser que esse homem seja alguém assim. Mas houve algo que nem sempre paramos para... Bom, menos herança. Herança, não a coloquei na herança, até porque é muito frágil. Mas houve algo que nem sempre paramos para considerar. O centurião, após o encontro com Jesus, tinha agora uma história com Jesus. Isso faz toda a diferença para guardar no coração e recordar. Aliás, ninguém é a mesma pessoa depois de encontrar-se com Jesus. Já dissemos isso várias vezes. E eu dou graças a Deus quando essa diferença é positiva, é para cima, como foi o caso dele. Eu acho que ele se lembraria da sua voz mansa, lembraria daquele poder manifesto, daquela autoridade sobre os problemas com aquele olhar benigno. Ele se lembraria para todo sempre do conceito de Jesus a seu respeito, que certamente ele recebeu e guardou no seu coração sem orgulho. Quando mais jovem, aí pela minha casa dos 30, então já são passados mais de 40 depois disso, quando o presidente da JUMOC, numa convenção em Vila Mariana, São Paulo, mais de 2.000 mensageiros, após o relatório da junta de mocidade, da qual era presidente, nosso relatório não aprovado, a gente ficou muito nervoso, não entendendo, precisando, como é que nós vamos fazer? Quando então o pastor Rubens Lopes nos chamou no seu gabinete, ele tinha 3 gabinetes lá na igreja, esse era perto do púlpito, e com voz muito mansa, olhou para a gente ali, aquela liderança jovem, num trabalho nacional, meus filhos, isso está no meu ouvido todo o tempo, meus filhos, o que houve? Ele já tinha se informado, e seus assessores, o assessoramento lhe disse que não havia nenhuma situação grave, nenhum desvio, nada de suborno, apenas parece que a arrumação, a contabilidade, a designação não estava bem feita. Meus filhos, o que houve? E aí, conversando conosco, nos acalmou e me lembro até da cor do terno claro nesse dia. Ele nos acalmou e na semana seguinte, na segunda-feira, o relatório foi apresentado, ele deu uma palavra que tinha estado conosco e a Assembleia aprovou o relatório e viemos para o escritório, então, no Rio de Janeiro, e tudo foi acertado, tudo resolvido. Pessoas que marcam a nossa vida, vozes que ficam para sempre na nossa audição. Essa cena nunca mais saiu do coração desse homem. Quantas coisas o centurião teria perdido se não fosse ao encontro de Jesus? Quantas vezes tenho dito desse púlpito, e digo agora novamente, quando olho para as pessoas amigas desejando que elas aceitem encontrar-se com Jesus, e digo da maravilha da nossa nova vida, e pessoas há que ainda insistem em demorar a abraçar essa verdade nos seus corações. E aí eu tenho que dizer quantas coisas o centurião teria perdido se não tivesse ido ao encontro com Jesus. O milagre aconteceria, porque o Senhor Jesus já tinha detectado a fé. Ele mandou lá os auxiliares, mandou lá as pessoas, os anciãos, digo. O milagre seria feito, o seu servo seria curado. Mas nada, meus amigos, nada evidentemente é igual a encontrar-se com o Senhor Jesus. Por isso que vejo pessoas que se alegram com a igreja,
com o culto, com o coro, com as músicas, com o trabalho, com o avanço social, com o pregador, com as mensagens. Se alegram. Isso é positivo. Mas nada supera, nada pode ser colocado no lugar de uma experiência com Ele. Uma quarta consideração é que o registro desse episódio tem servido de inspiração a milhares de pessoas ao longo dos séculos, desde aquele tempo. E pode ser que nessa hora isso esteja enchendo o seu coração. E eu estimo que assim o seja. E que você veja que encontrar-se com o Senhor Jesus é algo maravilhoso para toda a vida. Quantos têm se inspirado nesse relato e sua fé foi-lhes aumentada? Quantos têm avaliado essa experiência e têm encontrado a salvação em Jesus por meio dessa experiência aqui relatada? Quero concluir. Lembram-se da pergunta do título? Conversão progressiva pode? Não. Não pode. A salvação é uma dádiva de Deus e é objeto da sua graça e nós não a merecemos. Ele nos dá. É crer no Senhor Jesus e serás salvo. Não serás salvo um dia, é já. Nossos pecados são remidos e nós somos salvos. Nesse sentido, portanto, ela é um ato. A criatura arrependida busca o Senhor com fé e é salva. Essa obra da salvação, entretanto, se efetua, ela vai percorrendo outras etapas que são agregadas, são acréscimos, mas não interferem no ato de ser salvo. Mas uma vez salvo, eu desejo operar cada vez mais, e a primeira coisa é que, por experiência pessoal, recebemos perdão dos nossos pecados, passamos da morte espiritual para a vida espiritual, e essa é uma dádiva. Você não tem que fazer nada por isso, a não ser crer no Senhor Jesus Cristo. Você não tem que preparar nada, a não ser aceitar em seu coração o sacrifício do Senhor Jesus, e você será salvo. Crer no Senhor Jesus e será salvo. Mas, mediante a promessa, a presença do Espírito Santo em nossas vidas, passamos então agora, num segundo momento, a sermos livres do hábito de viver pecando. Não é que você não peque. Você não deseja isso, você evita isso e você não fazia isso antes. O hábito de viver pecando não nos interessa mais. Essa é uma segunda etapa. E é uma terceira, quando se dará a plenitude na glória, com a glória do Filho de Deus, então salvos eternamente. Esse então é o terceiro sentido. Uma aproximação progressiva de Jesus pode? Pode. Não deve ser o mesmo que sucessivos adiamentos. Você pode ir se convencendo? Pode. Mas não pode demorar, não pode transigir, não pode deixar para amanhã. Você vê o crente ativo e você se alegra com isso, você o segue até a igreja, olha a progressão, você o segue até o templo, você o aborda, você conversa com ele, ou ele ouve uma palavra no templo, olha uma progressão aí, mas é só nesse sentido. Não temos nessa linha histórica do centurião uma declaração formal de eu aceito o Senhor Jesus como meu Salvador. Mas temos todos os ingredientes de um convertido. É como ele se aproximou de Jesus que devemos nos aproximar hoje de Jesus para a conversão. E isso é o que eu desejo, isso é o que eu considero importante levar o meu dileto ouvinte, internauta, enfim, ao membro da igreja, a todos, a esse compromisso. Converte-se aquele que aceita o poder de Deus, que cura das mazelas do pecado, que torna o homem enfermo. Converte-se aquele que tem juízo adequado sobre as suas prerrogativas sociais e diz para si mesmo, eu não sou fiel bastante, ou eu não mereço, eu não sou digno.
apontando como digno aquele que confessa. O centurião, porém, diz o texto, lhe respondeu: Senhor, não sou digno. Salva-se aquele que vem a Jesus, porque quem assim o faz, reconhece o Senhor Jesus como capaz e suficiente. Mas é preciso ter em mente, não basta ser amigo da nossa nação. Vamos traduzir para nós hoje? Não basta ser amigo da PIB Jacarepaguá. Não basta ser amigo do povo de Deus. Não basta ser amigo dos crentes. Não basta. Foi assim que o apresentaram, mas ele deu uma feição própria àquele momento. Também disseram que ele havia feito enormes benfeitorias para o povo. E eu, sempre que oro, eu oro por aqueles que inclusive nos ajudam na sustentação financeira da igreja, nos ajudam ou nos ajudavam com as suas presenças, agora está difícil, acompanham os afazeres da igreja. Quando fazemos aqui a nossa feira, tanta gente amiga vem. Talvez seja prova de amor, mas não é só isso. A diferença está no encontro com Jesus e na identificação dele como único e suficiente Salvador. Eu queria lhe perguntar, como você tem se encontrado com Jesus? Eu já disse lá no comecinho, tenho encontrado com muitas pessoas amigas de Jesus. Gente boa para valer, que até já me tirou de alguns momentos difíceis. Mas amigo, aquele homem nos deixa hoje um exemplo de uma experiência pessoal com Jesus. E isso não pode ser diferente hoje. O que desejo para o seu coração hoje é que você se converta, aceite, receba de uma vez a salvação. Isso pode. Mas não pode ir aproximando, mas amanhã eu aproximo mais um pouco, porque eu não sei quanto tempo você tem. Então, conversão progressiva nesse sentido não serve, não pode. Ele foi a Jesus, encontrou-se com Jesus e foi salvo por Jesus. O demais foi acrescentado. Rogo a Deus que abençoe a sua vida. E olhando para o exemplo desse homem, um homem bom, às vezes prega-se a partir de uma pessoa que teve um mau comportamento, um mau exemplo, atitudes desastrosas e se converte. Verdade, verdade. Mas esse homem bom, talvez como você é, um esposo de uma irmã crente, uma esposa de um irmão crente, temente a Deus, gente boa, você é gente boa. Mas essa gente boa aqui, o centurião, precisou de um encontro pessoal. E só isso resolverá a vida eterna no seu coração. Deus te ajude. Nós estaremos orando por você. E sempre deixamos uma oportunidade. Você pode aí no chat da igreja escrever seu nome, seu telefone, dizer que a gente pode aproximar de você e a gente vai fazer isso com todo prazer. Eu tenho vários irmãos da igreja especialistas em ajudar. Especialistas em uma palavra. Então, se você colocar o seu nome aí no chat da igreja, nós procuraremos você. Porque o que nós desejamos é que você se converta ao Senhor Jesus e que Ele te abençoe. Amém. Encontrei
atrai-me, pra teu lado estar. Meus amados, estamos fechando o nosso culto. Que alegria ter podido falar ao seu coração. Estimo em Deus que essa palavra, não porque eu a falei, mas porque o Espírito de Deus tenha colocado no seu coração, permaneça aí produzindo vitória na sua vida. Nós vamos agora encerrar o culto. Lembrem-se, por favor, que semana que vem, logo cedinho, 7 horas, domingo, nós estaremos com o nosso Manhã com Deus. Por agora, Deus a todos abençoe, uma noite abençoada, uma manhã feliz, sempre seguindo os protocolos necessários, dando bom exemplo aos que estão à nossa volta. Nós vamos orar com a irmã Consuelo da Fonseca Santos. Ela vai nos dirigir e logo depois entramos com a bênção arônica. Oremos com a irmã Consuelo nessa hora de encerramento de culto, é o que nós queremos nesse instante. Oremos, irmã Consuelo. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Jesus, por mais esse culto que te prestamos, Senhor. Muito obrigado porque Tu és o nosso Deus, Senhor, o nosso Pai, Senhor. Tu és maravilhoso, Senhor. Muito obrigado porque Tu tens nos preservado, Senhor, em meio ao caos em que a gente está vivendo, Senhor. Muito obrigado pela saúde, pelo alimento, Senhor. Muito obrigado porque tens fortalecido a nossa fé, a nossa comunhão contigo, Senhor. Eu te enalteço, te engrandeço e exalto teu santo nome na minha vida, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E agora a bênção. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor levante sobre ti o seu rosto e te dê a paz. Amém. Você já pode participar dos nossos cultos presenciais aos domingos pela manhã. Estamos observando todas as medidas dos protocolos de segurança, visando reduzir as possibilidades de contágio. Para tanto, você deve inscrever-se com antecedência, telefonando ou enviando uma mensagem para o número 97012-0557. Ou ainda telefonando para um dos números fixos da igreja, 3392-5202
ou 2425 7459, informando seu nome, telefone e idade. Lembramos que as pessoas que se enquadram nos grupos de risco não estão proibidas de estarem presentes nos cultos, mas é altamente recomendável que não se exponham a qualquer risco e permaneçam em suas casas. Obrigado por acompanhar a nossa transmissão. Nossos cultos são transmitidos pelo YouTube aos domingos, às 10h15 e às 19 horas. E às quartas-feiras, às 20 horas, horário de Brasília. Para saber mais sobre o nosso trabalho e entrar em contato conosco, acesse o site www.pibjpa.org. Confira também as nossas redes sociais no Facebook e Instagram.